Bom dia a todos e todas. Como a deputada já disse, sou Juliane Mombelli, sou vice-coordenadora nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Ministério Público do Trabalho, essa coordenadoria que se chama CODEMAT, que já foi mencionada aqui. Para mim, é uma honra estar aqui, compondo essa mesa junto com deputados tão combativos, tão combatentes, junto com meu colega Thales, já de tantas lutas, representantes do Ministério da Saúde. Mas a principal alegria é ver essa sala tão cheia, repleta, lotada, duas salas lotadas, porque a defesa dos direitos dos trabalhadores ela é de uma constante vigilância, para que a gente nunca permita retrocesso. Então, parabéns para essa categoria que hoje veio aqui se fazer representar. Bom, o Ministério Público do Trabalho, deputados, é o ramo do Ministério Público da União que cuida, que atua na defesa da saúde e da segurança dos trabalhadores e das trabalhadoras, não dos empregados e das empregadas, né? É dos trabalhadores. A CODEMAT, deputados, se coloca desde já à disposição para contribuir tanto com os projetos de lei, quanto na construção, né, desse projeto, desse programa de proteção à saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, dos agentes de endemias. Desde a Lei 14.536, de 2023, todo mundo sabe, né, os agentes passaram a ser considerados profissionais de saúde. Por que isso é importante? Porque o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, que é uma ferramenta do Ministério Público do Trabalho, construída em parceria com a OIT, que está à disposição na internet para acesso de todos, demonstra que profissionais da saúde, em primeiro lugar, e em segundo lugar, trabalhadores da administração pública, são aqueles mais atingidos por acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Isso considerando apenas as CATs emitidas e os benefícios previdenciários emitidos. Ou seja, quando há contratação formal, a subnotificação de CATs, que é a comunicação de acidente de trabalho, quando acontece um acidente, uma doença relacionada ao trabalho, está na ordem de 16% dos trabalhadores formais. Imaginem os senhores, então, dos trabalhadores informais ou dos trabalhadores da administração pública, que são os senhores. Porque a administração pública, geralmente, não emite a CAT. Isso é um ponto importante. Os dados do observatório mostram que essas categorias, trabalhadores da saúde e trabalhadores da administração, merecem atuação prioritária na adoção de políticas públicas. Por isso, também, essa audiência pública é tão importante e tão relevante. Bom, eu queria falar um pouquinho dos pontos que o deputado Mink colocou como os pontos prioritários, né, dessa audiência pública, que é a utilização de EPIs, realização de exames, lavagem de uniformes e a substituição de produtos. O Ministério Público do Trabalho tem atuado há muitos anos já, intensamente, na exigência da administração pública de que a administração pública cumpra as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho é um arcabouço completo de proteção à atividade, ao trabalho no Brasil. Existem as normas gerais, as normas setoriais, as normas específicas, e elas são sempre pensadas de forma tripartite. Existe a bancada dos trabalhadores, bancada dos empregadores e governo, que estudam em conjunto e realizam as normas regulamentadoras. Essas normas, senhores, o Ministério Público do Trabalho entende que têm que ser aplicadas a todos os trabalhadores, independentemente do vínculo. Nessas normas já estão previstas exames periódicos, exames admissionais, exames demissionais, gestão de saúde e segurança, programa de gestão dos riscos ocupacionais, EPIs, como serão escolhidos os EPIs, como serão definidos os EPIs. Eu vejo aqui o projeto de lei do deputado, que é um projeto belíssimo, muito interessante, mas eu pergunto, quais são os EPIs que têm que ser fornecidos? Os EPIs são adequados? Quem vai treinar os trabalhadores para usar os EPIs?
O contrato de trabalho, seja ele qual for, é um contrato realidade. Cada um dos senhores vai a uma localidade e usa um determinado produto. Cada produto exige uma proteção específica. É muito válido prever EPIs gerais, mas sempre vai existir, para uma atividade diferenciada, um EPI específico, e isso tem que ser previsto por técnicos, profissionais técnicos, que são técnicos de segurança do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, para aquela atividade específica. E, além da previsão dos EPIs, os trabalhadores têm que receber capacitação para o uso dos EPIs. O EPI incorreto, o EPI inadequado, ele traz uma falsa sensação de segurança, que pode ser muito mais prejudicial para a saúde dos trabalhadores. E o direito à informação, que está previsto em convenções internacionais e também está previsto nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, determina que todos os trabalhadores têm que saber, têm que ter conhecimento dos riscos a que eles estão submetidos no exercício daquele trabalho. Tem um outro ponto que eu acho muito interessante, quando a gente está falando muito de EPI, mas quais são os riscos efetivos a que os trabalhadores estão submetidos? Desde o novo advento da NR1, desde o advento da nova NR1, a norma regulamentadora número 1, os riscos externos passaram a ser considerados como riscos relacionados ao trabalho também. Os senhores enfrentam a violência urbana, não enfrentam? Para chegar nos ambientes de trabalho, para entrar nos ambientes que os senhores têm que prestar serviço. Violência urbana é um risco ocupacional, e é um risco que tem que estar previsto num programa de gerenciamento de riscos. E, nesse programa, tem que haver a previsão de quais são as medidas que irão mitigar esses riscos, irão afastar, irão substituir. Aqui eu retomo aqui a fala do Hermano, tão importante, que falou da hierarquia das medidas de proteção. O EPI, senhores, é a última medida que tem que ser tomada para a proteção da saúde dos trabalhadores. Primeira proteção é eliminar o risco. Segundo, se não dá para eliminar, substituir, como foi comentado aqui, trocar a substância química por outra que não faça mal à saúde, né, ou que faça menos mal à saúde. Se não der, controles de proteção coletiva, né, melhorando aquele ambiente de forma que o trabalhador tenha menos contato. Se não der, controles administrativos, trocando a jornada, eliminando o risco, por exemplo, de um deslocamento noturno ou de entrar numa área conflagrada num dia que houver uma disputa, um problema, né, um tiroteio nessa área, trocar o local de trabalho. Tudo isso são medidas de proteção. Depois de todas essas medidas adotadas, aí sim é que serão previstos os EPIs. E, além do fornecimento de EPIs, fazer simplesmente o exame periódico é importante? Sim, é muito importante. Admissional, periódico, demissional. Mas não adianta nada fazer o exame se não houver uma vigilância, né, da saúde do trabalhador. Um programa de controle médico e saúde ocupacional. É o PCMSO que a gente fala, que tem que controlar a saúde, saber o que aquele trabalhador já tinha quando ele entrou, como foi que a saúde dele se comportou no exercício daquela atividade. Isso tudo é importantíssimo, não só para o trabalhador em si, porque ele vai se aposentar, porque ele vai adoecer, né? Isso é importante para a sociedade precisa saber o que está adoecendo os trabalhadores no Brasil, para que medidas e políticas públicas possam ser tomadas. Então, o PCMSO é outro programa importantíssimo, né, para que se acompanhe a saúde do trabalhador. Não adianta fazer o exame e deixar o papel guardado na gaveta, que aquilo não vai funcionar. Então, senhores, o Ministério Público do Trabalho tem atuado já, como eu disse antes, há bastante tempo, na exigência da administração pública, que a administração pública aplique as normas regulamentadoras,
aos trabalhadores, não só aos empregados. E essa é uma luta árdua, difícil, constante. Agora mesmo está no Supremo Tribunal Federal uma ação de descumprimento de preceito fundamental questionando a aplicação de NRs aos servidores públicos, que foi proposta pelo governador do Estado do Espírito Santo. E se essa ação, se o Supremo entender que, de fato, essa ação tem pertinência, o Supremo vai acabar afastando a aplicação das NRs, que prevêem todo esse sistema de proteção aos trabalhadores. E o Supremo vai acabar afastando essa aplicação das NRs aos servidores públicos, e nós temos que ficar vigilantes, nós temos que ficar atentos, porque é fundamental que haja todo um sistema de proteção. Eu encerro minha fala, permaneço à disposição, reforço, a CODEMAT está à disposição para contribuir para esse debate, e eu encerro dizendo o seguinte: a Constituição Federal, no artigo 7º e no artigo 196, que estabelece o direito à saúde, ela fala que o direito à saúde é de todos os trabalhadores, e não só dos empregados. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Pedro Luiz Serafim, sou subprocurador-geral do Trabalho e sou coordenador do Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. Peço desculpas porque estou em trânsito e aí parei para poder exatamente ouvir tudo, assistir tudo, ficar estarrecido. Já sabia de muita coisa, mas não de tudo. E eu quero parabenizar a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que descortina, e os profissionais da pesquisa desse Fiocruz, que descortinam um problema, a ponta do iceberg, que é um problema nacional, não só do Rio de Janeiro. Certo? O Fórum Nacional tem se debruçado nisso, tem recebido denúncias. Vou fazer 2 destaques a quem faz das denúncias recebidas no Fórum Nacional, que existe desde 2009, e congrega 33 fóruns no cenário nacional, fóruns estaduais, basicamente todos os estados já têm fórum, e tem fóruns regionais também. E essa temática ela é preocupante porque alcança o órgão regulador, o Estado, né? Como o Estado pode ser responsável por tanta morte há muito tempo. Até a questão, ministro, estamos aderindo, ministro e deputado Carlos Ming, estamos aderindo à deputada também Kátia, que funcionou, que se pronunciou tão especificamente em questões camezinhas de proteção à saúde do Estado, que é o órgão regulador e não regula a si mesmo. Não é? Essa questão, recentemente, a doutora Larissa Bombardi, em relação à questão do Estado como celeiro, o Brasil como celeiro do mundo, ela usou uma expressão dizendo: o Brasil não é celeiro nem dele mesmo, porque não produz alimento de verdade, produz commodities, enfim. Mas eu estou fazendo esse paralelo porque é um tema que está nos intestinos, é intestinal, é uma questão intestinal nossa, do Brasil. Eu sou membro do Ministério Público e estou coordenando o fórum. A colega também, estou aderindo a tudo que a colega da CODEMAT disse aí, firmou. E, Ariane, esse trabalho, eu fico até acanhado, mas é uma questão mesmo de parabenizar pela evidência, pela verdade, seja científica, seja facta, pelo nexo causal que existe em tudo isso desse projeto. A gente parabeniza, mas com tristeza, porque fala de morte, Então, eu quero, nesse momento aqui, estou já chegando ao final da minha palavra, desafiar também o Ministério da Saúde a fazer um levantamento do estoque que existe no Brasil, não só no Rio de Janeiro, certo? De produtos vencidos, utilizados, que foram utilizados, que existem por aí nos estados, que é a notícia que chega no fórum. Nós não temos como encaminhar alguma coisa mais concreta. O fórum decidiu recentemente, em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, ali a solicitar, sugerir a criação de uma política nacional, certo? De controle para essa questão das pessoas, dos cidadãos, dos servidores, dos trabalhadores, todos aqueles que estão expostos a agrotóxicos.
não é? E imaginem tudo isso num setor público, certo? Das esferas federativas, e como não está também o trabalhador da empresa, certo? E o cidadão da praça que pega o fumacê e todas essas questões, enfim, eu gostaria de, nesse momento, fazer um registro contundente do fórum e colocar o fórum à disposição, o Fórum Nacional, os fóruns estaduais, os 33 fóruns à disposição da Fiocruz, da Assembleia Legislativa, de todos aqueles que levantam essa questão muito séria. É um relatório, não é só um relatório, é um resultado estremecedor. Ele nos faz estremecer aos sacerdotes da saúde, aqueles que vão proteger em nossas casas que estão morrendo. Eu até queria sugerir não, uma adequação muito boa à imagem que foi colocada, Ariane. Parabéns a você e obrigado pela oportunidade também ao Fórum Nacional. Ali naquela, quem está pulverizando nesse aí com esse costal na figura aí da audiência pública, na verdade a caveira está ali com ele. A caveira está deslocada, certo? Eu entendi a linguagem de transmissão, de comunicação, mas eu tenho um quadro que pintaram que a caveira é exatamente, eu estou terminando, a caveira está na pessoa que está pulverizando, certo? Então, eu faço esse registro. E faço o registro também que também se levante o quanto o Estado tem gasto de indenização na Justiça do Trabalho, no mínimo. Eu tenho encontrado, atuando no TST, muitas ações, muitas condenações. Está muito caro para o Estado, é mais caro para a vida perdida. Mas o Estado brasileiro está gastando fortuna. São passivos diversos. Tenha no fórum um instrumento também para que no Senado Nacional possamos distribuir isso. Já estou convidando a Ariane para distribuir já em Manaus esse relatório de vocês estarrecedor, porque deve ser a situação do Amazonas. Muito obrigado, desculpe que eu prolonguei um pouco. Tá, obrigada, Pedro. Bom dia a todos e a todas e todes. Agradeço a oportunidade de estar aqui como Associação Brasileira de Saúde Coletiva. A Abrasco, nos últimos anos, vem estudando muito os impactos dos agrotóxicos sobre a saúde das pessoas. Hoje a gente está falando aqui de venenos que são inseticidas, mas que até 2023, segundo a lei de 89, eram denominados agrotóxicos. Agora, com o pacote do veneno aprovado, esses produtos eles passam a ser denominados, né, esses produtos usados que vocês usam, que a gente usa também no ambiente doméstico, industrial, urbano, enfim, passam a ser chamados saneantes domissanitários. Então, teve uma mudança da lei. Esse pacote do veneno, toda a sociedade civil, mas organizações científicas também foram contra, inclusive Defensoria Pública, também Ministérios Públicos foram contra a aprovação do pacote do veneno. Então, apesar disso, acho que essa mudança da lei, talvez, dessa denominação, pode ser uma oportunidade também para que a regulação desses produtos seja feita de forma mais rigorosa e com base também em técnica e em ciência, né? Acho que o deputado aqui colocou muito bem o exemplo do lobby, né? A gente sabe que esse lobby ele é feito também para definir os limites que a gente pode se expor no nosso ambiente de trabalho, os tipos de equipamentos de proteção individual, ou seja, a gente vê que essas medidas elas não são definidas com base em estudos técnicos científicos. O que hoje a pesquisadora Ariane aqui mostrou é o exemplo de como esses processos são feitos de forma inadequada. Então, a gente precisa também estar nesses espaços e defender que seja feita, que essas medidas sejam adotadas, sejam realizadas, sejam elaboradas com cientistas, mas cientistas independentes como esses que estão aqui nessa instituição. E eu queria também colocar duas questões, né? Acho que já foi também colocada aqui a importância dos periódicos, mas de aprofundar. O que a pesquisadora Ariane mostrou aqui, certamente nos exames periódicos não vão ser detectados. Então, é preciso aprofundar para exames neurológicos aprofundados, exames reprodutivos, hormonais, enfim, um exame aprofundado de fato, né?
E colocar também aqui, né, colocar aqui para a tela, né, a importância de se discutir. Hoje ela está aqui como gestão de pessoas, né, mas o Ministério da Saúde ele também apoia essa política de controle de mosquitos, de arbovirose, de dengue e outras doenças, com o uso de venenos, quando essa é a última das ferramentas que devem ser adotadas. Então, é importante também que o Ministério da Saúde faça um diálogo entre os seus diversos departamentos, como o Departamento de Saúde e Ambiente, Saúde do Trabalhador também, e outras áreas, para que se elaborem políticas públicas de saúde, mas que não envenenem nem os seus trabalhadores e trabalhadoras, mas nem nós, nem toda a sociedade. Então, é importante também esse diálogo, e a gente também, como toxicologista, nossas organizações aqui, nossos pesquisadores também se colocam à disposição para a gente defender uma melhor ciência, uma ciência que defenda os interesses públicos e que não seja uma ciência vendida para o capital, para as grandes empresas. Precisamos, então, defender a saúde pública e o SUS. Obrigada, deputado. Com certeza é a pior forma de exploração do trabalho humano, a exploração do trabalho em condições análogas à de escravidão, trabalho escravo. Foram agentes do Ministério do Trabalho e Emprego que foram emboscados em Unai, Minas Gerais, exatamente, e faleceram. E desde então, 28 de janeiro, é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, em homenagem a esses trabalhadores do Ministério do Trabalho. Bom, pelo Ministério Público do Trabalho, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de expressar a posição da instituição, que é um ramo do Ministério Público da União, que trata justamente da questão da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. Agradeço ao Hermano pela Fiocruz a oportunidade, agradeço ao deputado Carlos Mink e à deputada Élica, que são reconhecidamente, né, defensores, né, da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu concordo com o Hermano, fiz algumas anotações ao longo da audiência pública, que eu destaque para alguns pontos que eu achei muito importantes, mais importantes, e concordo com o Hermano que essa ação ela tem que ser contundente, tem que ser todos os órgãos que tratam, de alguma forma, diretamente ou de forma transversal com a saúde do trabalhador, têm que se unir, mas, principalmente, tem que haver o fortalecimento das entidades sindicais. O movimento sindical no Brasil está muito enfraquecido, vem de muito tempo, de muita opressão, e é importantíssimo, é o sindicato que conhece a realidade dos trabalhadores. E aí, na pessoa aqui do companheiro que está aqui na frente, desculpa, eu esqueci seu nome, Sindicato de Saúde, eu homenageei todos os outros dirigentes sindicais que compareceram aqui nessa audiência e instigá-los, participem, cobrem das autoridades, cobrem do Ministério Público, da Justiça do Trabalho, de todos os órgãos de fiscalização, trabalhadores univos. Eu queria comentar também o que o seu Orlandino falou, seu Orlandino, deputado, que é um técnico de segurança do trabalho aposentado, é uma pessoa visionária. Desde 1960, ele trabalha a causa da educação. A educação, levar para os bancos escolares a questão da saúde e da segurança no trabalho. E foi ele que inspirou a Lei 12.645, de 2012, que criou a CIPA nas escolas, o Dia Nacional... Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas. Ele batalhou, levou para deputados, até que a ideia dele foi acolhida, e hoje existe o Dia Nacional e existe um programa, um projeto que busca levar para os bancos escolares essa ideia de o que é o mundo do trabalho, preparar as crianças para os riscos e perigos que eles vão identificar, primeiro na escola, né? Ali uma tomada que está com curto-circuito, um ventilador, uma escada sem corrimão, para depois, que são todos futuros trabalhadores, saberem como se posicionar, como enfrentar e como se desenvolver com cidadania no mercado de trabalho. Então, esse é um projeto do Ministério Público baseado na lei, que foi inspirada pelo seu Orlandino. O Ministério Público do Trabalho também tem um outro projeto que se chama... que o mote é: o trabalhador não é invisível,
foi uma das pessoas que comentou aqui, né? O trabalhador é invisibilizado. Não, o trabalhador não pode ser invisível. E esse projeto, essa atuação, ela busca fazer com que todos os acidentes e todos os agravos à saúde dos trabalhadores sejam notificados. Eu vejo que o Ministério da Saúde aqui corajosamente se fez presente, né, e apresentou alternativas, apresentou propostas de forma muito corajosa e muito franca. E é importante agora que os sindicatos também atendam a esse apelo, contribuam com o Ministério da Saúde, no sentido de notificar os agravos à saúde dos trabalhadores, seja pela emissão de CATs, seja pela notificação ao SINAM, né, que é o Sistema de Notificação de Agravos à Saúde dos Trabalhadores. Isso é importantíssimo para que o Ministério da Saúde reconheça e entenda o que adoece e o que acidenta trabalhadores no Brasil. Só a partir das notificações é que se pode traçar um panorama do que está acometendo a saúde dos trabalhadores e, então, adotar políticas públicas para que isso não aconteça mais. Mas, até que isso aconteça, uma coisa é a adoção de políticas públicas no campo macro. Nós temos que pensar no dia a dia, no hoje, né, no que está adoecendo os trabalhadores agora. O que a gente precisa é cobrar dos entes da federação, que são os empregadores, a gestão da saúde e da segurança dos trabalhadores. As normas regulamentadoras existem, elas estão aí, elas precisam ser praticadas, implementadas por estados, municípios e pela União. Né? Eu achei muito importante a fala do auditor fiscal do trabalho, foi um dos últimos a falar, que está fazendo uma fiscalização por determinação do juiz de uma vara do trabalho de Caxias, se não me engano, em decorrência de uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho. É uma atuação muito importante, emblemática, porque, como eu disse no início da minha fala, está sendo questionada lá no Supremo Tribunal Federal a aplicação das NRs para servidores públicos. Então, é importante sindicatos, parlamentares, a sociedade como um todo, defender a aplicação das normas regulamentadoras, que são normas construídas pelos trabalhadores, pelos empregadores e pelo governo em conjunto, para a defesa da saúde dos trabalhadores. E essas normas regulamentadoras, elas prevêem programas, projetos que envolvem toda essa questão de EPIs, né, quais são os EPIs que serão aplicados, quais são os exames. O Hermano falou que não basta fazer o exame, aquele tem que ter exames complementares, de acordo com a substância química. Esses programas, eles vão verificar outros riscos e outros perigos que estão presentes, como eu comentei violência urbana, como foi, alguém comentou aqui que é uma coisa importantíssima, os impactos das mudanças climáticas na vida dos trabalhadores. Nós temos agora um novo termo, né, que está sendo usado, refugiados climáticos. E aqui no Rio de Janeiro, esse perigo é importantíssimo, ele é realmente... A identificação e a proteção é crucial. Nós temos também, foi mencionado no projeto aqui, no relatório da Ariane, belíssimo trabalho, parabéns mais uma vez, as perdas auditivas. Né? Então, não é só a exposição a substâncias químicas, mas também esse outro tipo, né, de acometimento da saúde dos trabalhadores. Enfim, todos esses programas eles vão traçar, né, quais são as medidas, e tem que haver, fundamental também, treinamento dos trabalhadores, os treinamentos dos trabalhadores para que saibam utilizar, aplicar, quando usar e quando tem que trocar também, né, os equipamentos de proteção. As oficinas que o Ministério da Saúde propõe, elas têm que ser realizadas com escutativa dos trabalhadores. Isso não é só um pedido, isso é obrigação. Tem que haver escutativa dos trabalhadores, as normas regulamentadoras já prevêem também, já tratam disso. Os trabalhadores têm que ser ouvidos. Os trabalhadores da CIPA, por exemplo, quando existe CIPA, a CIPA ela tem que ser atuante, tem que ser um instrumento importantíssimo para que se reconheça a realidade dos trabalhadores, e quando não há CIPA, então os trabalhadores têm que
se movimentar de alguma forma para levar a sua palavra para todos esses espaços. Enfim, eu acredito que muita coisa foi falada, de muita importância. Eu destaquei esses pontos, porque no nosso dia a dia, na atuação lá do Ministério Público do Trabalho, a gente vê que esses pontos são os mais cruciais, e eu coloco mais uma vez o Ministério Público do Trabalho, através da CODEMAT, que é a Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, à disposição dos deputados para contribuir com os projetos de lei e para a construção, né, de toda essa melhoria na saúde dos trabalhadores. Obrigada. Beleza.